Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos mais uma vez na nossa sexta aula de Hadith, os ditos de Santo Profeta. Que paz de Deus esteja sobre ele. Vamos começar com Durud Sharif, a nossa aula, né? Como é costume. Durud Sharif é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Vou ler o texto árabe e depois a tradução. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como fizestes abençoando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizestes prosperando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado, o mais exaltado. Amém. Na aula passada, nós estávamos falando sobre os ditos do Santo Profeta que tratavam sobre a primeira revelação do Santo Profeta, né? Começamos com a vida do Santo Profeta, como ele agia, quais eram as excelências dele e tudo mais. E continuando com esse assunto, o primeiro dito de hoje é relatado pelo Hazrat Abdullah bin Salam, que relatou que quando o santo profeta veio a Medina, as pessoas saíram para recebê-lo. E ele era um deles. Quando ele viu o rosto do santo profeta, percebeu imediatamente que não podia ser uma pessoa falsa. O santo profeta, nessa ocasião, disse: Ó povo, digam saudações de paz uns para os outros. Alimentem os necessitados, mostrem ternura para com os parentes, ofereçam orações quando as pessoas estiverem dormindo. Se fizerem tudo isso, entrarão no paraíso com segurança e tranquilidade. Se olharmos as excelências ou as qualidades que ele falou nesse primeiro sermão quando ele entrou na Medina, nós vemos que os principais, os primeiros, são ligados com as pessoas. E depois ele falou da oração. Então, aqui dá para ver, e também os próprios pilares do Islã, metade são ligados com as pessoas, como nós devemos tratar as pessoas, ser generoso com as pessoas, tratar bem e tudo mais. E aqui diz, a primeira coisa mais importante é que dizer saudações para as pessoas, saudação de paz. Transmitir a mensagem de paz para os outros e alimentar os necessitados e mostrar generosidade, bondade com os parentes, com os familiares. E depois Deus falou de orações. E entre a oração também, o mais importante oração que ele falou é a oração de Tahajjud. Oração que nós rezamos quando as pessoas estão dormindo, na última parte da noite, por volta de 3 horas. E essa oração mais desejada por Deus Todo-Poderoso. E Deus diz que se fizer isso tudo, entrarão no paraíso com segurança e com tranquilidade. E depois, o próximo dito também reflete como o santo profeta tinha, qual era o entendimento dele, qual era a visão dele sobre o mundo e como ele agia dia a dia em casa, com as pessoas e tudo mais. Hazrat Abdullah bin Masud relata que o santo profeta dormiu em um tapete e quando ele se levantou, as marcas do tapete eram visíveis em seu corpo. Nós perguntamos ao mensageiro de Allah
podemos preparar um colchão para você. Eles perguntaram que se você disser, nós podemos fazer um colchão, podemos preparar um colchão para você, que vai ser mais confortável para você. E olha que dinheiro não estava faltando. Os companheiros eram prontos para fazer qualquer sacrifício, para trazer o conforto na vida do santo profeta. Então, todo mundo juntar dinheiro, mesmo assim eles poderiam fazer a cama, o colchão, ou um lugar mais confortável para o santo profeta. Mas o santo profeta respondeu: o que eu tenho a ver com este mundo? Estou no mundo como um viajante que para à sombra de uma árvore por um tempo e depois passa e deixa a árvore. Esse era o foco do santo profeta. E essa era a visão que ele tinha do mundo, como viver no mundo. Porque ele demonstrou, ele sabia que os muçulmanos e as pessoas ficam seguindo, eles ficam vendo como nós devemos seguir o santo profeta. Então, ele demonstrou com os seus exemplos que qual é a forma correta de nós termos a visão sobre o mundo, qual deve ser o nosso foco principal. E ele disse que o que eu tenho a ver com esse mundo? O mundo realmente em que nós vivemos é uma coisa muito temporária. Nem nós mesmos temos o controle na nossa vida. Nós não sabemos quando a pessoa vai ir embora. Nós não temos o controle na nossa chegada do fim nessa jornada do mundo. Nós nem temos o controle nem no início nem da chegada. É Deus que está controlando. Então, se nós vamos focar completamente numa coisa que é bem temporária, que nem nós temos o controle completo, nós estamos gastando tempo numa coisa desnecessária. Estamos desperdiçando o nosso tempo. Então, o foco deve ser numas coisas mais importantes, que são mais duradouras. E a outra coisa, mesmo que nós tivermos muita coisa, muito sucesso na nossa vida, mas afinal das contas, quando a pessoa vai embora desse mundo, ele vai sem nada. Ele vai com mãos vazios. Não vai nenhum sucesso com ele. Não vai nenhuma medalha de ouro com ele. Não vai nenhuma diploma, nenhum certificado junto com ele. Só vai ele e o coração e a alma dele. Tudo que ele esteve fazendo nesse mundo. Então, é isso que ele está mostrando aqui nesse dito, que estou aqui nesse mundo como se eu estiver viajando e de repente eu cansei e parei aqui para descansar um pouquinho na sombra de uma árvore. E o mundo é justamente uma árvore em que eu estou parado para descansar um tempo. E se eu começar a construir uma casa embaixo dessa árvore, se eu começar a fazer coisas, pensar numa coisa mais permanente nessa árvore, eu vou ser um louco. Por quê? Porque eu sei que um dia eu vou sair daqui e vai ser em breve. E essa é uma pausa temporária. E não devo gastar minha energia para fazer coisas que satisfazem a minha pausa aqui. Mas, na verdade, devo fazer as coisas que satisfazem a necessidade de viagem inteira, que é viagem para chegar até Deus, que é viagem que depois do falecimento da pessoa, que a pessoa vai encontrar com Deus. E a outra coisa muito importante que devemos entender é que devemos preocupar com o que nós vamos levar para frente. E não o que estou fazendo aqui nessa pausa pequena. E quando a gente realmente pensa na vida, a pessoa que tem 50 anos, ele olha para 50 anos atrás. Se a pessoa tem 30 anos, ele olha para 30 anos atrás.
Parece que a vida passou assim, dando muitas lições e muitos. É, é óbvio que a vida nunca é fácil. Tem que passar das muitas provas e dificuldades. Mas mesmo assim, quando a gente passa dessas dificuldades, parece que foi no instante. A vida passou no instante. E depois, no final, quando nós vemos, eu estava vendo uma entrevista de um senhor de 85, 90 anos e perguntaram qual é o conselho que você vai dar para os jovens. Ele não era muçulmano, era uma pessoa do Ocidente. E ele disse uma coisa muito importante, que o conselho que eu darei para os mais jovens é que não devem preocupar com os outros. E é justamente vida é isso. Nós não devemos preocupar, nós não devemos pensar o que outras pessoas vão pensar de mim, o que outras pessoas vão pensar que estou fazendo, ou eu devo fazer isso para satisfazer outras pessoas. E o, a Shahada, o Kalima, a declaração de fé islâmica é exatamente isso, La ilaha illallah, que não há Deus senão um Deus único. E quando nós falamos de Deus, é Deus a quem nós submetemos, a Deus, o Deus a quem nós dependemos completamente, a quem nós pedimos cada coisa pequena. Eu quero pedir uma coisa do pequeno até uma coisa maior. Completamente deve ser minha dependência completa de Deus Todo-Poderoso. Eu devo ser dependente de Deus Todo-Poderoso. E não devo olhar para outras pessoas. Porque realmente quem pode satisfazer as nossas necessidades, quem pode nos abençoar e quem realmente a quem nós devemos preocupar é Deus Todo-Poderoso. Porque é com Ele que nós vamos encontrar depois do falecimento. E é Ele que vai perguntar: então me conta, o que que você trouxe para mim? Do bom, né? O que que você traz do bom para mim? E aí temos que preparar se a gente vai levar conosco alguma coisa, se a gente vai com mãos cheios de bondade ou a gente vai com mãos vazios. Que a gente vai dizer: Deus, então, não vivi muito tempo, né? Só vivi uns 35, 40 anos, então não deu muita coisa. Mas você sabe que eu tinha muita intenção. Deus vai perguntar, mas intenção, tudo bem, mas o que que você fez? Andou, a vida você andou assim, passou a vida toda em vão, passou toda a vida fazendo bagunça, passou a vida toda fazendo as coisas erradas. Para mim, você não tinha tempo. Tinha dado 24 horas para você e você nem tinha uma hora para mim, dentro dessas 24 horas, entendeu? Então, o mais preocupante nesse dito, que a lição que nós devemos pegar é que o mundo é simplesmente temporário. O mundo vai acabar um dia. Nós vamos acabar um dia. Nós sabemos. O mais interessante é que nem sabemos quando vamos acabar. Quando vai ser a nossa despedida desse mundo. E aí, sempre temos que ter alguma coisa, né? Como aquela pessoa que que é muito esperto, muito inteligente, que fica fazendo um emprego ou que está trabalhando, mas ao mesmo tempo ele cada mês fica juntando um dinheiro, um valor, né? Fica juntando, poupando um dinheiro ao lado. É porque na vida podem haver muitas coisas que não são planejados. Podem acontecer muitos acidentes, alguma coisa assim. Então tem que ter sempre uma grana aqui ao lado, à parte, que a pessoa pode ter como uma segurança, né? Sempre deve ter uma coisa poupada. Do mesmo jeito devemos fazer com a nossa vida, vida real, com as nossas virtudes. Sempre devemos fazer algo bom, extra, não é uma coisa obrigatória. Estou fazendo 5 orações diárias, acabou. Mas sim, além do que é obrigado por nós, para que isso seja poupado para nós, para que isso seja apresentado por nós para Deus Todo-Poderoso, se no caso não houver nada, né?
Se Deus disser, a oração que você estava fazendo, eu nem aceito, porque não estava com boa intenção. E mais, tem mais alguma coisa? Aí a gente possa apresentar, Deus, eu alimentava as pessoas pobres também, eu dava doação também, eu tratava bem as pessoas, quando eu passava perto das pessoas, eu dizia bom dia, boa tarde. Isso já é muito mais do que isso, que eu dava sorriso, eu falava com sorriso com as pessoas. Isso já é uma virtude, isso já é uma bondade. Então, são essas coisas que devem nos preocupar mais do que o mundo físico, né? Essas coisas que a gente vai levar conosco quando nós vamos morrer depois do falecimento. Outro dito também é parecido com o dito que foi eu acabei de mencionar, né? Esse dito foi narrado pelo Hazrat Umar bin Khattab, que diz que visitou o santo profeta e notou que ele tinha febre muito alta. Ao ver isto, Hazrat Umar diz: Ó profeta, você é um mensageiro de Deus, mensageiro de Allah, mas ainda assim tem febre tão alta? O santo profeta diz: de meus seguidores, entre os meus seguidores, é o profeta que é mais provado, pois ele é um exemplo para os outros. Depois disso, são pessoas de nível superior, virtuosos e líderes que passam pelas provas. Este foi o caso de outros profetas também que passaram antes de mim. Aqui já nesse dito do santo profeta, que é bem parecido, nós temos uma outra lição muito importante. A lição que nós aprendemos nesse dito do santo profeta, nesse hadith, é que ao longo da vida, sobre as pessoas mais amadas por Deus, vêm sempre provas mais difíceis. As dificuldades, piores dificuldades, vêm sobre as pessoas mais amadas. Às vezes, pessoas fazem essa pergunta, na verdade, no sentido de alegação, né? Então, como é que é? Se ele era profeta, Deus não ajudou ele com isso, por que que ele ficou sofrendo a vida inteira? É justamente por isso ele sofreu, porque ele era profeta. Ele era um exemplo para os outros. Ele era no nível mais alto. E como é que as pessoas iriam saber se ele tem tanta potência, se ele não iria passar daquela situação? É como uma pessoa forte, que muito musculosa e tudo mais, se ele não vai passar de uma prova, se ele não vai levantar a barra de 200 e 300 quilos, sofrendo isso tudo, como é que as pessoas irão saber que ele pode carregar barra de 300 quilos? Ele tem que levantar. Do mesmo jeito, os profetas são os exemplos para as pessoas. E por serem exemplos para as pessoas, eles passam dessas dificuldades, desses problemas, desses desafios, para que os outros possam pegar como exemplo. E também uma coisa muito importante e curiosa, deve saber, que ninguém tem exceção. Se ele é mais querido, então ele não vai ter prova. Ele vai ter prova mais do que ninguém. E às vezes nós temos essa tendência a dizer, Deus, por que eu? Por que eu que estou sofrendo com isso? Porque você é amado por Deus. É por isso. Deus quer que você demonstre as suas habilidades. É por isso. Deve entender muito claramente que Deus não coloca os problemas para melhorar as pessoas ou para que as pessoas possam melhorar, possam ser mais eh, perfeitos para as pessoas que não são amadas por Deus. As dificuldades e os problemas são de dois tipos. O ponto muito importante que vou falar agora. Um dos problemas
E quando a pessoa sofre e a pessoa aumenta em fé, a pessoa fica mais perfeita na sua fé, fica mais firme, agradece Deus Todo-Poderoso. Vemos o exemplo do santo profeta. Tantas dificuldades, tantos problemas na vida inteira. Não foi nenhuma noite em que ele dormiu com a paz. Sempre tinha esse medo que alguém vai atacar. Mas, mesmo assim, ele nunca desistiu. Sempre teve mais alto e mais alto, a fé mais alto. E ficou mais firme. E foi um exemplo que ele mostrou para os outros. Isso é a prova de Deus. Entendeu? Mas aí, qual é outra categoria? Além de prova de Deus, tem outra categoria também. Em que quando as pessoas sofrem, eles ficam mais distantes de Deus Todo-Poderoso. Quando vem uma dificuldade, eles são mais ingratos de Deus Todo-Poderoso. Eles xingam Deus Todo-Poderoso. Então, a dificuldade é a mesma. Essas pessoas que xingam Deus, eles ficam mais distantes de Deus Todo-Poderoso. Eles não são crentes. Essa é a única diferença que pode distinguir de um crente para o descrente em relação às dificuldades. A dificuldade, quando vem em cima de um crente, ele fica mais forte e firme. E quando vem em cima de um descrente, ele seja mais ingrato. Ele fica mais ingrato, mais distante de Deus Todo-Poderoso. E para nós também é muito simples de examinar, vendo as consequências, se a gente cair dentro da categoria dos crentes ou dos descrentes. Como eu falei, a vida nunca é fácil. Sempre tem dificuldades. Uma coisa é certa, que Deus não carrega sobre as pessoas mais do que a alma, ou o corpo, ou a pessoa pode suportar. Isso é certo. Deus não é injusto. Mas os problemas e dificuldades sempre vêm. E vieram. E as pessoas que, através dessas dificuldades, se aproximam com Deus, esses são crentes. Eles não pegam essa lição. E as pessoas que são descrentes, eles são mais distantes de Deus Todo-Poderoso. E às vezes eles desfrutam mais a vida. Têm menos dificuldades. Por quê? Porque eles perderam o foco. E quando eles perdem o foco, Deus também, consequentemente, perde o foco. Deus não quer saber deles. Fazem o que eles querem. Porque Deus sabe, um dia eles vão ser apresentados na minha frente. Aí eu vou perguntar, vou pedir todas as contas. Mas por enquanto, deixa aí. Pode desfrutar as coisas. Pode divertir. Mas as pessoas que são amadas por Deus, Deus fica do olho. A pessoa sofrer com os problemas e dificuldades não quer dizer que Deus esqueceu da pessoa. Mas, na verdade, muito pelo contrário. Deus está vendo cada momento dessa pessoa. Até quando ele aguenta. Então, é muito importante que a gente nunca se desista. Mas, muito pelo contrário, devemos pegar esse exemplo do profeta aqui, o mais amado, que dedicou a vida inteira para o Islã, que fez cada ação sua para Deus, para satisfazer o Deus Todo-Poderoso. Se ele sofreu tanto na vida inteira, quem somos nós? Nós nem somos pertos. Nós nem somos pó dos pés dele. Então, a gente, se sofrer muito mais do que isso, já é justo. Mas a gente, às vezes, nem entramos numa dificuldade e começamos a chorar.
Chorar é permitido, mas se for para Deus, se for para pedir a ajuda dele. Mas se for para chorar, para xingar, para dizer que coisa é essa, aí nos vai distanciar de Deus. Pouco a pouco a fé vai saindo. Por isso, em cada momento devemos ser gratos. Em cada passo, em cada dificuldade, nós devemos agradecer Deus Todo-Poderoso. E quanto mais agradecemos Deus, mais bênçãos vão sair, vão cair para nós, por Deus Todo-Poderoso. Aqui tem o outro dito, tem vários ditos parecidos, por isso juntei todos numa aula, né? Nesse dito, Hazrat Umar bin Khattab é dito que ele visitou o santo profeta e o santo profeta estava doente e estava deitado em uma cama com lençol de catwal, que é um tecido duro. E o seu travesseiro estava cheio de capim. Ao ver isto, Hazrat Umar disse que meu pai e minha mãe sejam sacrificados. César e Cosrões descansem sobre colchões de seda e você vive assim tão mal? Ao ouvir isto, o santo profeta disse: Ó Umar, você não ficaria feliz por receber estes confortos no além, quer dizer, no dia do juízo final? E depois ele continuou dizendo: enquanto que as pessoas mundanas obtêm estes confortos neste mundo, quer dizer que as pessoas desse mundo obtêm esses confortos nesse mundo, enquanto eu ficarei feliz de receber esses confortos no além, no dia do juízo final. Ou seja, não é a nossa maneira de viver luxuosamente. A vida deve ser passada mais simples possível. E esse é o tempo, nos últimos anos da vida do santo profeta, em que ele estava recebendo riquezas do mundo, em que vários povos ricos estavam aceitando o Islã e os povos estavam mandando os presentes e várias coisas mais valiosas para a sede internacional, para Medina, para a cidade do santo profeta. Mas o santo profeta rejeitou completamente isso. Ele gastou isso tudo para os pobres. Não gastou nada para ele mesmo. Não é assim que quando ele faleceu, não foi encontrada nada além de uma espada. Então, esses são os exemplos que o santo profeta demonstrava. Que ele viveu uma vida bem simples. Ele viveu uma vida como qualquer outra pessoa. E ele rejeitou qualquer tipo de luxo. E sim, quando foram oferecidos para ele esses todos confortos, ele disse que eu prefiro obter esses todos todos confortos e todos os tipos de luxos, né? Coisas luxos no outro mundo, no dia do juízo final. E esse deve ser a prática. Nós não quer dizer que nós não podemos usar as coisas mundanas, mas essas coisas mundanas também devem nos ajudar para aumentar a nossa fé, para aproximar de Deus Todo-Poderoso. Se essas coisas estão nos levando distante de Deus Todo-Poderoso, se nos estão levando mais longe de Deus, então devemos rejeitar simplesmente essas coisas, porque isso não é a coisa que nós não podemos perder. Nós simplesmente podemos perder isso para ganhar amizade e proximidade de Deus Todo-Poderoso. Outro dito do santo profeta que é relatado pelo Hazrat Abdurrahman, ele relata que um dia o santo profeta estava fazendo ablução
E os companheiros do santo profeta começaram a esfregar a água da ablução do santo profeta em suas mãos e rostos. O santo profeta perguntou-lhes: por que vocês estão fazendo isso? Os companheiros responderam: estamos fazendo isso por amor a Deus Todo-Poderoso e a seu mensageiro. O santo profeta diz: se vocês realmente amam Deus Todo-Poderoso e o seu mensageiro, e desejem que Deus Todo-Poderoso e seu mensageiro também vos amem, então vocês devem fazer o seguinte: digam sempre a verdade, e quando algo lhe for confiado, não desviem e tratem sempre bem seu próximo. Essas são palavras que demonstram que só tendo emoção, só tendo essa vontade de amar, ou fazer com que a água do santo profeta seja esfregado no nosso rosto, na mão, ele disse que para verdadeiramente, ele não negou essa parte, que você não deve fazer isso. Mas ele diz que se você realmente quer, então devem colocar todos os ensinamentos de Deus e as práticas que eu demonstrei em suas práticas, nas suas vidas também. Se vocês não fazem aquilo que eu vos ensino, se vocês não seguem a prática que eu demonstrei para vocês, então, com as palavras dizendo que nós amamos o Deus ou amamos o santo profeta, não é suficiente. E a mesma coisa para quando a pessoa diz que eu acredito na unicidade de Deus e eu acredito que o santo profeta é profeta e mensageiro de Deus. Quer dizer, quando a pessoa proclama ser muçulmano. Quando a pessoa proclama ser muçulmano, é o primeiro passo que ele levou. Agora é o campo inteiro para frente que ele tem que correr. E não será justo se ele tomar esse primeiro passo, ele levar esse primeiro passo e depois parar. É como se não se fizesse nada. Um passo, comparando com uma corrida, não é nada. Por isso, a pessoa, quando fala que realmente ama Deus, quando declara a sua fé, isso deve ser o início da sua ação. E por isso, quando nós falamos de 5 pilares do Islã, o primeiro pilar é a declaração de fé, shahada. É justamente por isso que agora você iniciou o seu caminho. Não é que você completou o caminho. Iniciou o caminho. E agora tem mundo inteiro para a sua frente. E sim, essas são algumas das atitudes, algumas das excelências que devem ser adoptadas. Sempre dizer verdade. E algo lhe for confiado, não deve ser desviado. Deve sempre ser a pessoa mais confiante, a pessoa em que as pessoas podem confiar. Quando você vai mentir, como é que pode esperar que a pessoa vai confiar em você? E depois a terceira coisa é tratar bem o próximo. Isso também é uma das excelências muito importantes e muito difícil. Na verdade, essas 3 excelências são mais difíceis. Às vezes dá vontade quando a pessoa, o próximo, na nossa opinião fraca, nós achamos que a outra pessoa está sendo injusto ou está sendo errado, começamos a brigar, começamos a tratar mal a pessoa. Santo Profeta diz sempre tratar bem o próximo, independentemente de que, como é o tratamento dele com você. E depois disso, que sempre dizer verdade. Não tem exceção. Nesse caso, você pode não dizer verdade. Sempre dizer verdade. E sempre ser a pessoa em que as pessoas podem confiar. E depois, tem outro dito do Santo Profeta,
que são penúltimo dito de hoje. Hazrat Abdullah bin Aufa relata que o santo profeta nunca mostrou nenhum traço de arrogância. Ele nunca manifestou repugnância com os pobres ou com as viúvas e nunca evitou caminhar junto com os menos favorecidos. Ou seja, ele estava sempre pronto para ajudar os pobres e tinha o prazer de fazê-lo. Essas eram algumas das excelências que foram mencionadas, narradas por o Hazrat Abdullah bin Auf, em que ele disse que, mesmo ele tendo todo o conhecimento que ele ensinou para nós, mesmo tendo toda a fé, toda a confiança em Deus, ele nunca demonstrou arrogância, porque é uma das piores atitudes que pode ser adoptado. E depois, ele também disse que com as viúvas, com as pobres, ele nunca demonstrou arrogância, sempre ficou muito humilde e nunca tinha vergonha de andar com essas pessoas ou ficar na rua com essas pessoas. Estava sempre pronto. Na verdade, ele se contava entre uns deles mesmo, dos pobres. E por isso ele manteve sempre até o final uma vida muito simples, uma vida sem luxo, uma vida sem muitas coisas que possam trazer conforto na vida. E para finalizar a aula de hoje, aqui o dito do santo profeta, em que ele diz: aquele que não agradece às pessoas, de fato, não agradece a Deus Todo-Poderoso. Isto é, se uma pessoa é destinário de bênçãos e bondade como resultado de favor de alguém, ao mesmo tempo em que agradece a Deus Todo-Poderoso, deve também agradecer à pessoa que fez o favor. Sempre devemos pensar de forma coletiva. Nós devemos não só quando algo é abençoado, algo é dado para nós, não devemos pensar, eu vou agradecer a Deus e acabou. Devemos também agradecer às pessoas. Devemos também tentar tratar bem e satisfazer as pessoas. Porque isso é um fato muito importante na religião islâmica. Que a pessoa não pode se ter uma boa relação com Deus Todo-Poderoso, não pode ter a proximidade de Deus Todo-Poderoso se a pessoa é distante das pessoas, se a pessoa não trata bem as pessoas, se a pessoa é muito arrogante com as pessoas. Por isso, aqui no anterior, o companheiro falou que ele era muito humilde, ele nunca demonstrou arrogância. Não, muito pelo contrário, sempre nos ensinou a ser grato às pessoas também. Porque às vezes nós recebemos as coisas de Deus através das pessoas. São as pessoas que, mesmo que a coisa, o favor, ou bênção que a pessoa recebeu é de Deus, mas às vezes chega até a pessoa por outras pessoas. Por isso, devemos agradecer essas pessoas, que é um fato muito importante, em que nós, fazendo esse agradecimento às pessoas, nos pode levar mais próximo de Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos dê a força de seguir e a capacidade de seguir as palavras do santo profeta. Amém. Allahumma amém. Jazakumullahu ta'ala. Assalamu alaikum.